Quero conversar com vocês sobre o que pode e o que não pode ser descontado no salário do empregado, que isso sempre gera polêmica. Primeira coisa, e que precisa ser muito bem entendida por todo mundo. Fundo de garantia não é descontado na folha. Ah, mas vem discriminado. Vem discriminado. Tá lá escrito fundo de garantia. Mas não quer dizer que é descontado. Fundo de garantia é um benefício pago ao empregado pelo empregador. Então, o depósito do fundo de garantia não é descontado. O que é descontado e às vezes confunde é o INSS, que às vezes a alíquota é de 8%, que 8% é a alíquota geral do fundo de garantia. E aí tem essa confusão. Porque fundo de garantia, gente, é 8% sempre. Se a pessoa recebe R$1 milhão de salário, se a pessoa recebe um salário mínimo de 1.100. Já o INSS, ele é escalonado até chegar num valor de desconto em que ele permanece, independentemente do valor de salário. Então, por exemplo, até 10 mil é descontado, vamos supor, 14%. A partir daí, não tem mais desconto, é o valor fixo de 14% daquele salário piso. Ok? Não sei explicar para vocês quais os valores certinhos, por isso que eu não vou colocar em pauta. Todo ano tem alteração, mas a alíquota começa com 8%. Por isso, tem essa divergência aí de informações. Às vezes a pessoa acha que está tendo descontado o fundo de garantia, quando na verdade é só o INSS. O INSS, ele é descontado porque é feito um repasse, a obrigação de pagar do empregado. Mas você não vai tirar do seu salário para pagar. Então, para não ter esse problema, tem também a cota do empregador, mas a gente está falando de desconto. Então, essa parte do empregado, esse desconto, o empregado não ia lá no INSS e pagar ou recolher a guia. Então, o que acontece? A empresa retém esse valor do salário dele e faz o pagamento do INSS mensalmente. Beleza? Então, o INSS, ele realmente é descontado do salário. O fundo de garantia não. Outras coisas que podem ser descontadas do salário, dependendo do valor de salário da pessoa, o imposto de renda também, que também tem esse esquema de alíquotas que vai aumentando e tudo mais. Uma coisa também que é descontado do salário é o vale transporte. Nossa, mas eu recebo vale transporte, é descontado do meu salário? Sim, é descontado 6% do salário da pessoa. Então precisa fazer os cálculos direitinho, porque não é 6% do benefício que você tem direito do vale transporte. Às vezes 6% do desconto do seu salário equivale ao valor que você recebe de vale transporte, ou até maior ao valor que você recebe benefício de vale transporte. Então isso precisa ser ponderado, precisa o empregado estudar se ele quer ou não o benefício do vale transporte. E aí sim, tem um termo de declaração junto com o contrato de trabalho. Às vezes está dentro do contrato de trabalho, às vezes é o contrato mais esse termo de declaração, em que a pessoa fala se ela quer ou não o benefício do vale transporte. Se você assinar lá que você não quer o benefício, não vai ter o desconto, também você não vai receber. Não vai ter direito a receber e nem questionar na justiça isso. Se você tem meios de transporte para ir trabalhar, você não tem direito também a vale transporte. Porque o vale transporte, em tese, ele tem que ser pago através de cartão, do vale transporte mesmo, e não através de dinheiro. Tem algumas empresas que pagam em dinheiro, tal, mas o correto mesmo, conforme é previsto em lei, é o vale. Então é o cartão, é aquele papelzinho, nem sei se tem mais papelzinho. Tinha antes para trem, para metrô, para trólebus, né? Aquele papelzinho. E os ônibus hoje são todos via cartão. Outra coisa também que é super importante para saber se pode ou não ser descontado. Algumas situações o empregado às vezes danifica o equipamento da empresa, o empregado gera um prejuízo porque às vezes tem quebra de caixa e tudo mais. Para realizar esses descontos na folha de pagamento do empregado, ele precisa estar em contrato. Se não tiver em contrato, sendo doloso, tem a vontade de fazer aquilo, desta forma, aí sim, tá? O que acontece? Você pode descontar. Mas lembrando que ele precisa receber alguma coisa, né? Não pode ser assim, um desconto. Ele deu um prejuízo de 10 mil reais e vai ficar 3 meses sem receber salário, porque o salário dele é 3 mil reais. Não, gente, não é isso. Precisa fazer um parcelamento ou até mesmo colocando que vai ser parcelado o valor do prejuízo que foi dado e eventual dispensa vai ser recolhido toda a diferença. Se ele não quiser assinar esse documento, 2 testemunhas assinam, suprindo a assinatura desse empregado que não quis assinar. Tendo no contrato a possibilidade de desconto do artigo 462 da CLT, não tem problema nenhum.
Então verifiquem o contrato de trabalho dos seus empregados, porque se não tiver, faz um aditivo. É super importante, porque se tiver prejuízo, vocês não conseguem descontar. Outra coisa que tem desconto em folha de pagamento, normalmente são aqueles planos de saúde que você tem aquela variação, que é por cota de participação. A empresa paga e o empregado paga também consulta, paga algumas coisas e tal. Isso também pode ser descontado do empregado. Lembrando que você não pode deixar o empregado sem salário. Então você faz um remanejamento aí quanto aos descontos. Isso é super importante, porque o empregado também não pode passar fome, referente aos descontos aí que vão ser realizados. Na rescisão do contrato de trabalho, tem o desconto, que também é super interessante, que é o desconto do aviso prévio. O aviso prévio, quando o empregado pede as contas, ele ou cumpre, ou ele tem o desconto, assim como a empresa tem que pagar o aviso prévio para ele quando a empresa dispensa sem deixar ele cumprir o aviso prévio. Tem algumas empresas que elas preferem não descontar, mas é liberalidade da empresa. É a empresa que decide se ela vai descontar ou não. Na maioria das vezes que eu aconselho é descontar. O que mais que a gente tem de desconto na folha de pagamento? O vale, que é diferente do adiantamento. O vale são aqueles valores que não tem nada a ver com o dia 15 ou dia 20 que a empresa faz, né? O vale é aqueles valorizinhos assim, ai, tô precisando de dinheiro agora, quebrou meu dente, eu preciso cuidar, tô com um problema com a minha filha de saúde, eu preciso... Esses são os vales. O adiantamento salarial é aquele valor que a pessoa recebe antes do pagamento, que normalmente é em torno de 40% do salário, e não tem desconto nenhum nesse adiantamento. Ele recebe o valor certinho. Então, por exemplo, a pessoa recebe R$1.000 por mês, ela recebe, no adiantamento, ela recebe R$400. O pessoal chama de vale, mas o nome correto é adiantamento, para não confundir com vale quando você pede um valorzinho a mais, tá bom? Esse adiantamento também é descontado na folha de pagamento lá no dia 5. O pagamento tem que ser feito até o 5º dia útil, mas tem convenção coletiva que faz algumas alterações aí de prazo, então precisa tomar cuidado também quanto a essas questões, ok? Então, assim, lá no termo de rescisão, no TRCT, vai ter o desconto de aviso prévio, se o empregado pediu as contas e não cumpriu o aviso. Vai ter o adiantamento, se a empresa realizou o pagamento do adiantamento salarial. Vai ter desconto de INSS, vai ter desconto de imposto de renda, vai ter desconto do vale transporte que não foi utilizado. Porque, por exemplo, a pessoa pediu as contas dia 15 e a empresa pagou todo o vale transporte do mês, porque ela tem que pagar sempre o vale transporte do mês nos últimos dias do mês. Então, dia 30, dia 31, ela paga do mês subsequente. E aí a pessoa pediu as contas dia 15, vai ter esse desconto de 15 dias que faltaram para completar o mês referente ao vale transporte. Nossa, que confusão, né? Tem muito desconto. E muitas vezes as pessoas se sentem desprestigiadas, né? Ou lesadas porque elas não sabem quais descontos que podem vir. Outro desconto que é polêmico é quanto à questão do pagamento de pensão alimentícia. Gente, é super complexa essa questão do pagamento de pensão alimentícia. Precisa ver a sentença judicial que homologou um acordo ou que sentenciou efetivamente aquele processo, para ver o que pode e o que não pode ser descontado e como que vai ser descontado, porque pode ser 30%, 10% do bruto ou do salário líquido. E aí precisa passar para o contador para que ele faça direito aos descontos e inclusive que faça o repasse dos valores certinho para aquela família, né? Isso é de extrema importância e o pai precisa acompanhar. Esses descontos também, eles vão estar elencados, por exemplo, em 13º salário, em férias, nas horas extras vai ter repercussão também. Então precisa verificar direitinho como é que foi feito o acordo lá no Cívil, na vara da família ou no Sejusc, para poder levar pro empregado. Eu acho que era isso sobre desconto. Se eu lembrar de mais alguma coisa, ou se vocês quiserem comentar também mais alguma coisa, deixem aqui e eu faço novos vídeos sobre esses descontos no salário que realmente gera muita polêmica e é muito importante saber quais são os direitos da empresa de descontar e quais são os descontos devidos que o empregado pode ter